Bom galera, eu sou o Diego da Panda Garage e vou mostrar para vocês os desafios de fazer uma troca de câmbio automático para o manual nesse modelo específico aqui que é o Jetta 2.5, que não saiu versão manual aqui no Brasil. Bom galera, o câmbio que a gente vai utilizar aqui é um câmbio 5 marchas da A3 180 Turbo, né? Volante, platô, disco, rolamento de embreagem, atuador, essas coisas, motor de partida e câmbio, nós vamos colocar todos dela, né? São todos compatíveis, a furação não tem necessidade de adaptar, o encaixe é perfeito, então essa parte aí não precisou de nenhuma adaptação. Os coxins, tanto inferior como lateral do câmbio, permanecem, você só precisa trocar o suporte, mas os coxins são a mesma coisa, você pode utilizar os parafusos iguais, né? Não muda. Então isso é bem bacana, é da mesma linhagem, então a gente vai manter esse câmbio aí da linha Audi Volkswagen, né? E o que a gente teve que adaptar até agora foi a questão do trambulador, né? A alavanca seletora de marchas, o encaixe dela ali no console é diferente, a disposição do console é diferente também, então o acabamento muda da alavanca e da coifa, porém a gente conseguiu fazer uma adaptação ali que ficou bem bacana, ficou igual ao original. O engate das marchas vai ser perfeito, o acabamento o nosso cliente já providenciou, né? Ele já trouxe pra gente. O pedal de embreagem tem uma pequena diferença também, se for possível trazer de fora, usar do Jetta de fora, das versões manuais fica melhor pela disposição do pedal ali, né? Então vai ficar bem bacana a parte lá de dentro. Quem já conhece, esse aqui é o 09G, dessa linha aí de câmbios automáticos ele é bem pesado, né? Então, além da questão de esportividade de você instalar um câmbio manual no carro e não ter os problemas que esse câmbio apresenta de tranco, né? Coisas bem típicas desse tipo de câmbio aqui, você ainda tem a vantagem do alívio de peso do carro. Então, você consegue ainda aliviar peso colocando o câmbio manual, né? E para quem procura uma pegada esportiva, esse câmbio aqui ele não é para esportividade, ele é um câmbio para conforto, né? Então, o intuito dele é deixar o carro com conforto para você trafegar aí no trânsito ou numa estrada, né? E aí já o nosso cliente gosta de uma pegada mais esportiva, por isso também que ele estava optando para colocar o câmbio manual, né, de 5 marchas. E esse câmbio aqui já estava apresentando uns defeitos normais de dar tranco, né? Tem defeitos também dele não indicar a marcha que ele está selecionado, não ir para frente, não ir para trás, igual no nosso outro vídeo do Bora. Também é característica desse câmbio apresentar esse tipo de defeito, mas nesse caso ele estava só dando tranco mesmo. E também implica muito no custo, né? Hoje em dia, para você realizar uma manutenção nesse tipo de câmbio aqui, ele fica quase o mesmo valor do que fazer a troca do câmbio para manual. Bem parecido, e até o pessoal que faz reparo nesses câmbios aqui, eles ultimamente não têm feito, né? É um câmbio que pela idade e quilometragem aí costuma apresentar bastante problema. As peças de reposição dele a gente já não acha mais no mercado, né? Então o câmbio manual já vai te proporcionar uma manutenção bem reduzida. O custo que você vai ter aí com troca de embreagem e no máximo um retentor, né? Bom galera, esse aqui é o pedal de embreagem, né? Ele já tá com o cilindro aqui de embreagem também. Ele muda a disposição que vai ali na parede corta-fogo, né? Ele não é igual da Audi, né? Então o cliente que trouxe pra gente esse pedal não tem aqui, para ficar completamente original o veículo, ele optou por trazer esse pedal pra gente, né? E aqui temos a questão da alavanca também, né? Essa aqui é a alavanca da A3, ela originalmente tem esses prisioneiros aqui, e lá embaixo na longarina do carro, ali no túnel, ele tem dois parafusos aqui que prendem de baixo para cima, né? Que no caso aqui a gente não tem. Então a gente fez uma adaptação, a gente fez uma rosca aqui com helicóil para poder prender ele aqui e ajustar, né? Poder deixar o mais centralizado possível para facilitar o engate de marchas, né? Então é possível você regular o trambulador para frente e para trás, para um lado e para o outro, para fazer a regulagem das marchas para entrar perfeitamente. Bom galera, esse aqui é o acabamento que muda, né? O encaixe é o mesmo, então ele vai encaixar na alavanca perfeitamente, porém muda o tamanho do acabamento aqui no console, né? O console é mais alto e aí a disposição dele fica um pouco diferente, né? Esse acabamento aqui vocês vão encontrar muito mais fácil lá fora, né? Na gringa.
onde saiu esse veículo manual. Então vai ser muito mais fácil de achar tanto pedal como esse acabamento do que aqui no Brasil. Bom, galera, o que a gente fez até agora? Então a gente já colocou volante, disco de embreagem, platô, rolamento, o câmbio manual já está no lugar, o motor de partida também já está no lugar. A gente vai utilizar o automático, que é aquela parte de fora do câmbio automático do original, para poder aproveitar chicote, conectorização. Trambulador, a gente já fez a adaptação, já está no lugar, falta só apertar e regular e finalizar. Quais são os nossos desafios agora? Ver a eletrônica embarcada, então a gente já sabe que a questão aí do controle de tração não vai ser possível fazer com o câmbio manual, né? Isso aí o cliente já está ciente, a gente também está ciente que até o momento a gente não tem ainda como fazer isso funcionar no câmbio manual, no carro que foi trocado. O velocímetro, confirmar a questão, esse carro utiliza freios ABS, então geralmente eles fazem a contagem, usam o algoritmo do freio ABS para fazer a velocidade do painel, então não tem necessidade de utilizar o sensor do câmbio, né? Então é isso que a gente vai confirmar. E a questão de partida, dos módulos conversarem, da marcha lenta enquadrar onde ela deve ficar, esses são os nossos desafios agora conforme a gente for montando. É um projeto bem exclusivo, segundo o próprio cliente tem 3 a 4 no Brasil aí, então é alguma coisa bem direcionada. Eu acho que vai ser um projeto muito legal depois de concluído. Descubra a melhor forma de comprar peças online, canaldapeça.com.br. Bom, galera, passou uma semana desde que a gente fez a primeira parte do vídeo aí. O Jetta já andou tudo direitinho, as marchas engatando, o carro ficou sensacional de andar, bastante torque de baixa, do jeito que a gente gosta aí. E agora a gente está aproveitando para fazer um upgrade aqui já. Então a gente vai tirar a embreagem que veio no kit, que é um disco de um volante do motor bimassa, e vai colocar o kit monomassa, que é das Audi 150 cavalos, dos Golf 150, porque é um kit de embreagem mais em conta e você não tem o problema do bimassa, do volante bimassa, que cria desgaste e começa a fazer barulho. E o pessoal tem bastante dúvida aí do que vai precisar de peças, né? Começar pelo que a gente teve que adaptar, tá? No caso do semi-eixo aqui, tá utilizando um semi-eixo de A3, tá? 180 cavalos, tulipe trizeta. O que a gente teve que adaptar? Mocinética aqui, a ponta de eixo, a gente teve que alongar aqui, tá? Isso aqui foi um torneiro que fez pra gente, teve que alongar a rosca aqui pra gente poder dar o ângulo, porque esse carro utiliza a ponta de eixo embutida, é aquela ponta de eixo que vai na manga com parafuso, não é com porca, então a gente teve que mudar isso aqui. O resto do semi-eixo continua o mesmo, tá? Não muda. Câmbio da A3, volante do motor da A3, todas essas peças da A3, o que a gente teve que adaptar lá dentro também foi o trambulador, para poder fazer o engate das marchas, tá? Pedal de embreagem e alavanca com acabamento do Jetta mesmo, MK5 gringo, tá? Isso aí vocês podem achar no AliExpress, esses sites voltados a isso. Voltando pro upgrade de embreagem aqui, que a gente tem um kit de embreagem aqui da FF Embreagens, tá? Que eles vendem, que é o kit de conversão de volante bimassa para monomassa, tá? Que no caso, a embreagem que o cliente trouxe pra gente aqui, ele adquiriu um disco novo, né? Na FF também, porém o volante e o platô já estavam bem desgastados, né? Então a gente terminou de montar o carro, tudo, para ele andar, pra gente testar, porém a gente já vai aproveitar e fazer o upgrade, porque a embreagem não tá numa vida útil legal. Então aqui a gente tem o platô, tá? O disco de embreagem, tá? Esse disco de embreagem aqui ele é de lona HD, tá? Uma lona um pouco mais reforçada, um pouquinho melhor aí pro que a gente quer. E aqui a gente tem o volante do motor. Esse volante aqui é o famoso monomassa, tá? E o nosso maior desafio nesse Jetta aqui foi fazer a parte eletrônica. Como o carro é 2008, trabalha com Redcam, todos os módulos são integrados, então a gente teve esse desafio aí para poder fazer o carro conciliar que ele não é mais automático, de conseguir fazer ele dar partida no chicote original na chave, tá? E também ver a questão da luz de ré. A parte de partida a gente conseguiu fazer tudo no chicote original do veículo, então se você verificar lá não vai ter nenhum fio que não seja original. O
carro da partida, atraque pelos relés, tudo bonitinho como deveria ser. E a luz de ré, nosso desafio foi integrar ela na rede CAN, tá? Não adianta só puxar um fio lá para trás e ligar ré, senão você vai ter o problema da luz do painel ficar acesa. Esse carro, ele avisa, né? Lâmpada queimada. Então, para não acontecer isso, a gente conseguiu integrar com a rede CAN no módulo de carroceria. Então, o módulo de carroceria lê a luz de ré quando acende e não acende a lâmpada de aviso no painel. Aqui nas luzes do painel, a única coisa que realmente ficou acesa, que já era previsto, foi o controle de tração, né? Porque esse carro, ele lê o controle de tração pelo módulo do câmbio automático também, tá? Então, isso pode ser resolvido fazendo o remap da ECU do carro. No mais, o carro funciona tudo, o ABS entra, airbag, tudo funcionando perfeitamente. Os engates ficaram normais também, tá? Tá engatando todas as marchas. Questão do painel, só reforçando, tá? O computador de bordo continua acendendo normalmente, apenas não vai acender as luzes das marchas, tá? Então não vai aparecer aquelas letras no painel. O resto vai funcionar tudo normal no computador de bordo. Ficou tudo certinho aqui no painel. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.